Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos, tá? Nós vamos aguardar um pouquinho, que é o tempo do pessoal ir conectando e entrando na live, tá? Então vamos começar. Mais uma vez, boa noite. Queria agradecer a todo mundo que conectou, que está visualizando essa live. Agradecer ao Hospital Santa Genoveva por esse canal aqui que nos proporciona essa oportunidade de bater esse papo. Vou me apresentar antes de falar um pouquinho mais. Então, meu nome é Leandro Alves Garcia, sou cardiologista, sou especialista e titulado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Trabalho, além do consultório, exclusivamente no Hospital Santa Genoveva. Estou no hospital há aproximadamente 7 anos. Lá eu desempenho algumas funções, sou plantonista e coordenador do pronto atendimento cardiológico. Sou plantonista da unidade de terapia intensiva cardiológica. Sou responsável por internações de casos cardiológicos em unidade de internação. E hoje eu fui convidado pelo hospital para participar dessa live. Esse que é um projeto muito interessante que foi criado desde do início aí da pandemia. Diante da atual conjuntura, esse espaço se mostrou muito eficaz para estreitar esses laços entre a comunidade, o corpo médico do hospital. Então, semanalmente tem sido realizada lives de diversos temas pelos mais variados médicos do corpo clínico, e isso tem sido muito proveitoso. Nós acreditamos muito que o empoderamento das pessoas através de informação, conhecimento, promovem um autocuidado melhor, promovem a capacitação para uma prevenção melhor, promovem a capacidade de uma detecção precoce de algumas patologias, e isso tudo influi no resultado, no bem-estar e na saúde de cada um. Então é por isso que a gente está aqui, e dessa vez o tema que foi proposto é Cuide do seu coração. Então nós vamos falar um pouquinho de como cuidar do coração. Eu teria várias maneiras de justificar esse tema, né? Porque não por acaso sou cardiologista, sou apaixonado por coração, e eu poderia demonstrar a importância dele das mais diversas formas. Do ponto de vista poético, do ponto de vista antropológico, filosófico, né? O coração está aí em várias culturas, civilizações, nas músicas, nas poesias, em todos os cantos, sempre tratado de forma muito respeitosa, com muito carinho, com muita importância. Mas oportunamente esse tema foi proposto porque ontem foi o Dia Mundial do Coração. Então esse dia 29, então, é o Dia Mundial mesmo. Essa é uma data comemorativa mundialmente. E não é à toa, vou dar alguns dados para vocês que justificam a importância de se ter essa data. O ano passado, aproximadamente 17 milhões de pessoas morreram por doenças cardiovasculares. Isso representa aproximadamente em torno de 30% de todas as causas de mortes que ocorreram no ano passado no mundo. Então é um número bastante substantivo, bastante impactante, e nós temos que valorizar isso. Apenas no Brasil, o ano passado, por infarto agudo do miocárdio, ocorreram em torno de 300 mil mortes. Então, certamente, todos nós já tivemos alguma pessoa próxima, algum familiar, alguém muito importante que teve alguma doença cardiovascular, alguma complicação mais séria em virtude da doença cardiovascular, algum desfecho totalmente desfavorável. Então,
já em 2012, alguns dos líderes mundiais se reuniram e buscaram uma meta de até 2025 reduzir os casos de doenças não transmissíveis em até 25%. E o que representa essas doenças não transmissíveis? São as doenças mais prevalentes, que mais ocorrem no mundo. E metade dessas doenças são exatamente as doenças cardiovasculares. Então, mais uma vez, eu estou dando dados para vocês perceberem que isso é uma preocupação mundial. É algo que realmente interfere na vida de todo mundo. Então, a importância desse Dia Mundial do Coração é ter um momento para conscientizar, relembrar e repensar como nós estamos lidando frente a isso. O que pode ser feito, como nós podemos agir, como nós poderemos transformar essa realidade de ter tantos casos por doenças cardiovasculares com desfechos tão desfavoráveis. E, oportunamente, como eu disse, em consonância com esse Dia Mundial do Coração, nós estamos fazendo essa live que é Cuide do Seu Coração. E já nesse ritmo de cuidar do coração, não tem como eu não começar citando a prevenção. Acredito eu que a melhor maneira de fazer a prevenção das doenças cardiovasculares é através da prevenção. Isso é uma tecla que deve ser sempre lembrada, é algo que é muito importante. Alguns estudos citam que as doenças cardiovasculares podem ser reduzidas em 80% dos casos, caso ocorra uma prevenção adequada, eficaz. Isso é outro dado muito impactante. Se a gente conseguisse reduzir em 80% essas 17 milhões de mortes que ocorreram no ano passado, seria um benefício inestimável. E a prevenção depende do meio, depende do profissional que aconselha, mas depende sobretudo do paciente, da vontade do paciente de estar bem, de ter qualidade de vida e de prevenir doenças. Quando a gente cita prevenção, a gente está falando de mudanças de estilo de vida, de hábitos saudáveis. E é por isso que eu disse que depende profundamente do paciente. Ninguém pode conscientizar ou fazer por você, isso depende de você. Mas antes da gente dizer mais sobre quais hábitos são saudáveis e quais mudanças de estilo de vida a gente deve propor, nós devemos lembrar dos fatores de risco. Os fatores de risco são aquelas condições que favorecem ao desenvolvimento das doenças cardiovasculares. A gente pode didaticamente, e é bem esse o meu objetivo, ter uma linguagem bem simples para que possa ser entendido, e caso tenha alguma dúvida podem perguntar. Os fatores de risco são divididos em modificáveis e não modificáveis. Os não modificáveis, por exemplo, dizem respeito à genética, à hereditariedade, à história familiar. Isso realmente não tem como a gente modificar. Mas isso, se a gente tiver conhecimento disso, a gente pode estar mais atento, prevenir as doenças de modo mais seguro, mais eficaz, acompanhar mais de perto todos os outros fatores que são modificáveis, buscar um profissional, o cardiologista, com mais regularidade, realizar exames com mais regularidade, com intervalo de tempo menor, e assim mesmo que eu tenho uma hereditariedade que aumente o meu risco de desenvolver a doença cardiovascular, eu consigo detectar isso de forma precoce, ou mesmo postergar. Algumas doenças cardiovasculares também, como fator de risco não modificável, tem o gênero. Algumas predominam no sexo masculino, outras no feminino. Outras predominam quando tem uma certa idade, acima da 6ª década. E isso a gente também são fatores que a gente tem que chamar atenção. Então, assim, a mulher pós-menopausa, ela deve chamar mais atenção para as doenças cardiovasculares, deve procurar com mais regularidade seu médico, controlar melhor os outros fatores que são controláveis, né? Então, esses fatores de risco não modificáveis, eles servem para
para isso, para nos deixar atentos e alertas, tá? Já existem aqueles que são modificáveis, que são mais de conhecimento público, né? O tabagismo é um deles, então o tabagismo incrementa em muito a possibilidade de ter um AVC, de ter um infarto agudo do miocárdio, de desenvolver uma hipertensão arterial. O sedentarismo também. Nós estamos numa época de pandemia, então assim, o estresse é outra coisa que aumenta em muito a possibilidade de desenvolver doença cardiovascular. E aí existem aquelas outras doenças que em concomitância aumentam também o risco, a insuficiência renal, o colesterol alto, a pressão arterial, que também é uma doença cardiovascular, e assim, o diabetes. Então todas essas doenças devem estar bem controladas para que não haja um incremento no fator de risco para desenvolver outras doenças cardiovasculares, tá? E para que tudo isso entre em equilíbrio, entre em acordo e eu consiga realmente, de fato, prevenir as doenças cardiovasculares, eu preciso mudar o estilo de vida. A mudança do estilo de vida controla o fator de risco e, por consequência, controla o desfecho da doença. Então, por exemplo, quando eu digo sedentarismo, fazer exercício físico regular, sempre orientado pelo seu médico. Isso é fundamental. Mudar os hábitos alimentares, com a dieta mais balanceada, equilibrada, com horários adequados, com baixa ingesta de gordura saturada, ingesta de água, então fazer ingesta em quantidade adequada de líquidos, isso também é fundamental. Tentar, de acordo com a sua vida, modificar as condições que estão te levando a um estresse, a uma ansiedade exacerbada, porque tudo isso vai favorecer para que não haja esse desenvolvimento dessas outras doenças. E sem dúvida é procurar o seu profissional de saúde, seu cardiologista, para fazer suas consultas e seus exames regularmente, com intervalo adequado, tá? Isso tudo é importante. Eu acho que por aí a gente dá uma pincelada no modo como a gente pode prevenir essas doenças cardiovasculares, que eu acho o ponto fundamental quando se fala de cuidados com o coração. E aí existe uma pergunta aqui da Carolina, que ela está perguntando quais são as principais doenças que envolvem o coração. As doenças cardiovasculares são múltiplas, variadas, elas acometem de crianças a idosos. Então, citar as doenças cardiovasculares é difícil por isso, né? Então, tem doenças congênitas, aquelas que a criança nasce, tem as doenças adquiridas, algumas mais comuns na adolescência, outras na idade adulta, outras na condição de idoso. Mas, sem dúvida, a doença que mais acomete no Brasil e no mundo é o infarto agudo do miocárdio, tá? Essa é a principal doença. E não por acaso, vou querer falar um pouquinho dela, para chamar a atenção de vocês também, tá? Então, assim, o infarto agudo do miocárdio, ou infarte, ou ataque cardíaco, a gente pode até colocar nesse rol aí angina, né? É a doença cardiovascular mais comum no Brasil e no mundo. Como eu disse anteriormente, só no Brasil, o ano passado, ocorreram 300 mil mortes por infarto agudo do miocárdio. Então, é uma doença que tem mortalidade alta, se não bem conduzida, se não bem tratada. E além de mortalidade, ele tem uma morbidade alta, ou seja, ela diminui a qualidade de vida, ela incapacita, ela limita sua vida se também não conduzir, se também não for bem conduzida, tá? Então, só para entender o que é o infarto agudo do miocárdio. O coração é um músculo, como qualquer outro músculo nosso, e ele trabalha, contrai, relaxa para que haja o bombeamento do sangue de forma adequada. E para que ele possa trabalhar, ele precisa ser nutrido. Ele é nutrido com energia, com oxigênio. Esses nutrientes todos vêm por meio do sangue. Quem leva esse sangue são as artérias. Especificamente no coração, essas artérias chamam-se coronárias.
E quando eu tenho condições ou fatores de risco que possam lesar essas coronárias, por exemplo, sou uma pessoa estressada, fumante, sedentária, com pressão elevada, com colesterol elevado, com diabetes descontrolado, eu começo a ocorrer deposição, começa a penetrar a parede dessa coronária, cálcio, placas de gordura, fazer uma inflamação local, dificultando a passagem do sangue para nutrir esse músculo cardíaco. E aí essa placa vai se formando, estreitando a passagem do sangue, e chega um ponto que ela pode ocorrer a oclusão desse vaso, ou estreitar de uma maneira tal que a quantidade que passa é insuficiente para nutrir o coração. Quando isso ocorre, ocorre a morte do músculo cardíaco. É isso que se chama infarto. É a morte daquele músculo cardíaco por falta de nutrição. Então ele não consegue trabalhar. Então essa deposição de cálcio, gordura e essa inflamação local, junto com algum trombo, coágulo, pode ocluir ou estreitar a ponto de não ter o fornecimento adequado. Quando isso ocorre, eu tenho alguns sintomas. E esses sintomas precisam ser levados em consideração e ser valorizados. O sintoma mais comum, como é de conhecimento de todo mundo, é a dor torácica. A dor torácica, em geral, é uma dor opressiva em aperto do lado esquerdo do peito. Ela pode ir para o braço esquerdo, para o pescoço, para a mandíbula, para as costas. Também pode ir para o lado direito, para o braço direito. Então, assim, não existe uma determinação específica, mas a mais comum é uma dor em aperto do lado esquerdo do peito, ou que vai para o braço esquerdo ou para o pescoço. Junto com isso, posso ter enjoo e vômito, um suor frio em grande quantidade, palidez da pele, posso sentir cansaço, fadiga, falta de ar, tontura, né? Outra coisa que chama muita atenção, principalmente em mulheres, a mulher geralmente ela não se caracteriza com dor no peito, ela geralmente sente dor no estômago, uma dor no estômago forte também, que também acompanha náusea, vômitos, suor. Isso é mais comum na mulher, tá? Quando isso ocorrer, deve-se procurar imediatamente o pronto-socorro. Não deve-se titubear, esperar o outro dia, aguardar ver se melhora, toma um chazinho, toma um remédio. Não, isso deve ser causa de imediata procura do pronto-socorro, tá? Por quê? Quanto mais tempo eu levo para procurar o pronto-socorro, mais o meu coração está trabalhando sem nutriente, mais ele está infartando, mais ele está morrendo. Isso aumenta o risco de ter morte ou aumenta o risco de ter uma doença cardiológica incapacitante. Então, é o velho ditado que tempo é músculo, tempo vai determinar a sua qualidade de vida. Então, deve-se procurar imediatamente esse pronto-socorro. E aí, sabendo como é que ocorre todo esse entupimento dos vasos que causa o infarto, sabendo dos sintomas e o que os desfechos podem ser bem sérios e desfavoráveis, o que eu faço para que eu não tenha isso? Eu volto naquele primeiro tópico que a gente discutiu antes, que é o tópico da prevenção, né? Então eu devo controlar os fatores de risco, devo prevenir que essa doença se estabeleça. Os fatores de risco para infarto agudo do miocárdio são semelhantes aos que eu citei antes para as outras doenças cardiovasculares. Pressão alta, colesterol, diabetes, cigarro, sedentarismo, estresse, tudo isso como eu disse. Então, mais uma vez, retomando o início da live, que o Dia Mundial do Coração quer enfatizar a importância da prevenção para evitar essas doenças graves com desfechos desfavoráveis, tá? Tem uma outra pergunta da Carol, que é a seguinte, vivemos situações estressantes frequentemente.
como diferenciar sintomas de ansiedade com sintomas de doenças cardiovasculares. Principalmente agora, né, na época da pandemia, as pessoas estão mais em casa, sobre situações de pressão e o estresse e a ansiedade, que já era a doença do nosso mundo contemporâneo, ficou ainda mais exacerbada. E eu acho, sim, muito temerário afirmar que algum sintoma desse, por exemplo, que eu disse, possa ser ansiedade. Para que a gente possa afirmar isso, a gente tem que ter muita convicção. Então, o diagnóstico de ansiedade ele deve ser de exclusão. Então, é preciso vir ao médico, realizar o eletro, realizar os exames de sangue, passar pelo exame físico, pelo exame clínico, para que tenha-se convicção de que organicamente realmente não tenha nada. E aí sim inicia o tratamento adequado para a ansiedade. Infelizmente, por telefone, à distância, ou colega ou conhecido, ele não vai conseguir dizer isso, porque a ansiedade pode se manifestar das mais diversas maneiras, inclusive simulando esse tipo de sintoma. Então a pessoa precisa vir e passar por um atendimento mesmo, tá? Não menospreze suas queixas e não limite-se a dizer que isso seja ansiedade, porque isso pode causar realmente um impacto futuro na sua vida, tá? A Patrícia está perguntando se pessoas cardiopatas sofrem mais com a Covid. Então, a Covid é uma doença que tem desfechos piores em grupos de risco. E os cardiopatas incluem-se nesse grupo de risco. Então, os cardiopatas já têm uma condição de saúde desfavorável, com uma imunidade reduzida, com algumas limitações. E a gente sabe que o acometimento pelo Covid nesse grupo é pior. Então, como grupo de risco, todos nós devemos tomar cuidado, mas um cuidado ainda a mais. Agora, é diferente, por ter que ter um cuidado a mais, de evitar de vir ao hospital. É importante dizer que quando se tem dúvida, quando se tem sintomas, deve-se procurar o pronto-socorro. Não postergar isso por medo de ser contaminado pelo Covid. Porque além da pandemia pelo Covid, nós estamos vivendo a outra pandemia, que é a pandemia em que há uma piora das doenças que eram recorrentes e que estão causando mortes, às vezes em domicílio, mortes súbitas, pela falta de procura da instituição de saúde, por medo de contrair o Covid. Especificamente no nosso hospital, nosso fluxo de pacientes está bem dividido, não há um fluxo cruzado. Os pacientes com síndrome gripal ou casos suspeitos de Covid, eles têm um local de atendimento próprio, respeitando todas as condições e orientações do Ministério da Saúde. Os pacientes cardiopatas, eles têm um espaço próprio para serem atendidos. Existe um pronto atendimento cardiológico, em que não há mistura com pacientes com Covid. E dentro do hospital, esse fluxo também está muito bem determinado. Há uma unidade de terapia intensiva exclusiva cardiológica, as unidades de internação específicas. Então, o hospital está apto a receber esses casos com segurança, evitando contaminação pelo Covid e evitando que você em casa piore sua condição na sua doença cardiovascular, tá? A Ana está perguntando qual a faixa etária mais acometida e se a idade é um fator determinante. Para cada doença, dentro daquela gama de doenças cardiovasculares, existe uma faixa etária mais acometida. O que a gente percebe é que, em geral, a partir da quinta, sexta década, há um acometimento maior das pessoas por doenças cardiovasculares. E a gente sabe que a idade acima de 60 anos transforma-se em um fator de risco também, tá bom? Seguindo os tópicos que eu havia programado, então eu disse sobre a prevenção, disse sobre o infarto agudo do miocárdio, que é a doença que mais ocorre do ponto de vista cardiovascular no Brasil e é a que mais mata. E aí eu vou dizer de uma das doenças também que é muito prevalente, que é bem comum da gente encontrar e que às vezes é menosprezada e que pode trazer consequências sérias
para a nossa vida, que é a hipertensão arterial sistêmica. A hipertensão, estima-se que no Brasil acometa em torno de 30 milhões de pessoas. Há uma estimativa que 30% dos adultos existentes são hipertensos e em torno de 60% dos idosos são hipertensos. E o grande problema é que em torno de 60% a 70% dos pacientes hipertensos são assintomáticos. Então, se ele não faz um acompanhamento cardiológico regular, se ele em algum momento ele faz a aferição da pressão dele, pode passar despercebido a hipertensão arterial. E isso não pode ser menosprezado. Acredita-se que a hipertensão arterial descontrolada, ela pode estar envolvida em 40% dos infartos e em 80% dos AVCs. Então ela tem papel primordial em doenças graves e incapacitantes. Mas tirando esses 60% a 70% dos pacientes que são assintomáticos, tem alguns pacientes que apresentam sintomas, né? Os sintomas mais comuns que são apresentados são dor de cabeça, né, que frequentemente a gente vê os pacientes queixando, sangramento no nariz, tontura, às vezes tem falta de ar, às vezes tem um zumbido no ouvido, às vezes a visão fica embaçada, às vezes fica com cansaço, né? E então precisa fazer o acompanhamento correto para verificar se a pressão realmente está alterada. A hipertensão, na maioria das vezes, não tem uma causa determinada, conhecida especificamente. A gente fala que é uma hipertensão arterial essencial ou primária. Mas em uma parcela menor dos casos, ela pode ser secundária a alguma doença. Se ela for secundária a alguma doença, eu posso corrigir essa doença e assim eu não ficar mais hipertenso. Então é por isso que é importante procurar o médico e o cardiologista, porque ele pode detectar se tem uma doença que está causando, uma doença que secundariamente está causando essa hipertensão. Mesmo eu não sabendo exatamente a causa da hipertensão, eu volto a frisar que os fatores de risco contribuem para que ela exista. E os fatores de risco, mais uma vez, se assemelham com aqueles mesmos que eu havia falado antes. A questão do sedentarismo, do aumento do peso, da ingesta de sal, do tabagismo. Quando se fala em ingesta de sal, o preconizado é que seja até 5 gramas de sal por dia, o que daria mais ou menos 2 gramas de sódio. No Brasil, em média, a ingestão é em torno de 12 gramas de sal por dia. Então a gente precisa corrigir a alimentação. É aquela questão da mudança do estilo de vida, de hábitos saudáveis, né? E a hereditariedade também contribui para a hipertensão, tá? Isso aí é outro fator de risco não modificável, mas naquela mesma linha de pensamento deve chamar a sua atenção, deve fazer com que você faça o acompanhamento mais de perto, porque assim que for detectada, você logo fará o tratamento e não terá as consequências que a hipertensão pode causar. Porque, como eu disse, a hipertensão está intimamente ligada ao infarto e ao AVC, mas ela também está ligada à perda de visão, ela também está ligada à insuficiência renal, pode levar à hemodiálise, ela está ligada a sangramentos, né? Então isso tudo precisa ser amplamente visto para evitar esses desfechos tão ruins, tá? A Winnie está perguntando se existe alguma idade mínima para começar a fazer o check-up cardiológico periodicamente. Como eu disse, as doenças cardiovasculares podem acometer desde criança até idosos, né? Então, quando criança, geralmente passa por acompanhamento com o pediatra, e o pediatra, quando detecta alguma alteração no seu sistema cardiovascular, ele vai encaminhar para o cardiologista. Na adolescência, também está naquela transição entre o pediatra e o clínico, também vai fazer esse acompanhamento.
Adultos jovens fazem acompanhamento com o clínico, mas recomenda-se que faça pelo menos um check-up anual assim que começar a idade adulta jovem, tá? Então é isso que é o recomendado. A partir da detecção de algum outro problema de saúde, aí esses retornos, esses check-ups, eles podem ser espaçados ou reduzidos. Mas de forma geral, o check-up deve ser feito uma vez ao ano quando adulto jovem. Gabi pergunta: de forma preventiva, devemos procurar o cardiologista de quanto em quanto tempo? Então é o que eu estava dizendo, né? De quanto em quanto tempo deve ser feito o check-up cardiológico. É o mesmo que dizer de quanto em quanto tempo deve ser procurado o cardiologista, de quanto em quanto tempo deve ser feita uma rotina cardiológica. A princípio, de modo geral, desde a idade adulto jovem, isso deve ser feito anualmente, tá? E aí o seu cardiologista vai avaliar se isso pode ser espaçado ou isso pode ser encurtado. E vai lançar mão de exames complementares para justificar algum achado que ele tenha feito no exame clínico, tá? Só mais um instante. Então aqui colocaram que a Miriam estava perguntando se hipertensão aumenta o risco de AVC. Hipertensão sem dúvida aumenta o risco de AVC. É um fator de risco primordial para aumentar o risco de AVC, sim. Como eu disse, há estudos em que dizem que 80% dos AVCs estão intimamente ligados a descontrole dos níveis de pressão arterial sistêmica. Então, estão intimamente relacionados, tá? O Gustavo está perguntando: qual a diferença entre a pressão arterial sistólica e a pressão arterial diastólica? Toda vez que a gente vai aferir a pressão, tem sempre dois números, né? O pessoal fala 12 por 8. Então esse número maior é a pressão arterial sistólica. Esse número menor é a pressão arterial diastólica. A pressão arterial sistólica está intimamente relacionada à contração do coração, ao momento que o coração ejetou o sangue. E a pressão arterial diastólica está relacionada mais ao momento de relaxamento. Ao momento, após o sangue ser ejetado, ele vai se acomodando e causa essa pressão final. As duas são importantes. Não tem essa história de que é a mais alta que é a mais importante ou a mais baixa que é a mais importante. As duas são igualmente importantes. Posso ter só a pressão arterial sistólica elevada, posso ter só a pressão arterial diastólica elevada e posso ter as duas elevadas. E as duas aumentam o risco de AVC, de infarto, causam lesões oculares, lesões renais. Isso tudo as duas precisam ser idealmente controladas, tá? E é importante dizer que realmente existe até a campanha Eu Sou 12 por 8, que é o alvo aí da pressão, né? E a gente considera aí como pressão limítrofe 14 por 9 e acima disso os níveis de hipertensão, que são estratificados em 1, 2 e 3. Mas também não tem essa assim, a minha pressão é um pouquinho mais alta, não. Qualquer nível de pressão alto já faz mal para a saúde, tá? É importante o controle nas 24 horas de maneira adequada. A Divina está perguntando: deixei de ser hipertensa pós-bariátrica, posso voltar a ser? A hipertensão aumenta muito com o aumento de peso. Então, quando se faz cirurgia bariátrica, e isso também faz parte até da indicação da cirurgia bariátrica, quando se perde muito peso, pode-se reduzir os níveis de pressão. Porque o fato de estar acima do peso causa uma resistência maior dos vasos. Existe uma dificuldade maior do sangue passar pelos vasos. Então,
Isso pode fazer com que eleve os níveis de pressão. Na medida que eu perco peso, a resistência reduz e os níveis de pressão reduzem, tá? Então vamos supor, ela fez bariátrica, perdeu peso, a pressão normalizou. Tudo bem. Ela pode voltar a ser hipertensa, mas aí os fatores de risco, caso ela não volte a ganhar peso, seriam outros, né? Poderia ser alimentação, poderia ser o estresse, né? Então não está garantido que ela não será mais hipertensa, ela deve seguir seu acompanhamento. Mas o fato dela ter eliminado a obesidade já foi fundamental para esse controle nesse momento. Geraldo está perguntando se a dispneia é um fator preocupante em relação à doença cardiovascular. A dispneia, então, que é a falta de ar, é um dos sintomas mais clássicos das doenças cardiovasculares. Frequentemente, independente da doença relatada, ela pode causar falta de ar. O coração e o pulmão são órgãos intimamente ligados, eles trabalham em consonância. Quando eu tenho qualquer falência cardíaca, eu posso ter acúmulo de líquidos no pulmão, o fato do coração não bombear adequadamente, eu posso ter uma oferta de oxigênio para o corpo menor. Tudo isso pode causar um cansaço, uma fadiga, uma falta de ar. Então, a dispneia, que é a falta de ar, está intimamente relacionada. Sempre deve ser um sinal de alerta, tá? Então, quando tiver falta de ar, não pense só no pulmão, pense também no coração e procure um cardiologista. Gustavo pergunta: qual a pressão ideal de quando se está em descanso, como por exemplo dormindo? Então essa é a questão que eu falei. A ideal é 12/8, então 120/80, tá? Então esse é o objetivo. O Ézio aqui está perguntando que eu disse muito em prevenção cardiovascular, risco cardiovascular, se existe algum medicamento que, além de controlar a pressão, reduz risco cardiovascular. Sem dúvida, o tratamento da pressão hoje é muito mais abrangente, ele é muito mais amplo. Eu não busco necessariamente apenas controlar os níveis de pressão. Hoje, a tecnologia com os medicamentos é tão avançada que, além de controlar a pressão, eu posso produzir proteção cardiovascular, posso produzir proteção renal. Então sempre existem escolhas no tratamento de hipertensão que favorecem o paciente de uma forma mais ampla, mais contundente, tá? Então a procura por um especialista também se traduz nisso. Eu não vou buscar exclusivamente controlar sua pressão, eu vou buscar uma proteção cardiovascular como um todo, além dos controles de níveis de pressão arterial. A Vânia está perguntando aqui: sabemos que após o diagnóstico de Covid, pode-se ter problemas cardiovasculares. Quais os sinais que nós devemos nos atentar? A Covid, como toda doença viral, ela pode acometer o coração. A forma de acometimento do coração se dá através de uma inflamação do mesmo. Então é o que a gente chama de miocardite. A miocardite, ela pode enfraquecer o coração, deixar ele inchado, incapaz de bombear o coração adequadamente. E como que a gente pode se atentar a isso? Um dos principais sintomas que a gente vê em quadros de miocardite é a falta de ar, é a dispneia. Então isso é algo que deve nos chamar a atenção. Além disso, a gente pode ter também dor no peito. Posso ter uma inflamação do pericárdio, daquela capa que reveste o coração. Isso também dá desconforto no peito. Além disso, a Covid, por ter um coração inflamado, ela predispõe ou ela causa alteração no sistema elétrico do coração. Então ela pode predispor a arritmias. Então, no tratamento da Covid, inclusive, é recomendado que se faça um eletro, porque ele pode alterar o traçado eletrocardiográfico e pode predispor a arritmia.
seria de bom tom que após tratamento da Covid fizesse-se um check-up com o cardiologista para avaliar isso também, tá certo? Então, pessoal, acho que por enquanto foram essas as perguntas. Eu só para finalizar aqui, eu queria então relembrar assim, o que eu considero que foram os tópicos mais importantes. Cuidar do coração, então, é buscar a prevenção, controlar os fatores de risco, mudar hábitos de vida, mudar estilo de vida, procurar práticas saudáveis. E isso parte de um engajamento, de um empoderamento do paciente no seu autocuidado, no seu autoconhecimento. Inclui também fazer consultas regulares e exames complementares regulares, com vistas também à prevenção, mas também à detecção precoce da doença e controle adequado no seu segmento e terapêutica. Tá? Mais uma vez eu venho dizer que nós devemos estar atentos à pandemia, tomar todos os cuidados com a Covid-19, mas não devemos nos esconder, deixar de procurar atendimento. Nós devemos procurar, porque a não procura pode aumentar a mortalidade, pode aumentar a morbidade e impactar na sua vida futura. Volto a frisar que o Hospital Santa Genoveva está preparado para receber os pacientes. O nosso fluxo está desenhado de modo que não há contato entre pacientes cardiovasculares e pacientes com Covid ou com suspeita de. Nós temos um pronto atendimento cardiológico exclusivo, com espaço exclusivo, com cardiologistas 24 horas aptos a atenderem qualquer doença cardiovascular. Nós temos uma UTI exclusivamente cardiológica, também com cardiologistas 24 horas, em que não há Covid e que está apta também a receber os pacientes com doenças cardiovasculares. Possuímos um serviço de hemodinâmica 24 horas, apto a fazer cateterismo, angioplastia, um serviço esse que é acreditado internacionalmente, sendo o único serviço em Uberlândia que possui tal acreditação. Nós possuímos parque de imagem com dedicação à cardiologia, fazendo angiotomografia de coronária, ressonância cardíaca, sendo mais um diferencial na nossa terapêutica, na nossa propedêutica em relação às doenças cardíacas. O nosso corpo clínico cardiológico é bastante robusto, bastante sólido. Nós temos mais de 40 cardiologistas vinculados ao hospital e estamos todos aptos e de braços abertos a receber e dar o melhor tratamento possível. Então, por favor, por conta da pandemia ou por conta de uma insegurança, não deixem de procurar o hospital. Nós queremos prevenir complicações maiores, queremos ofertar qualidade de vida com atendimento de qualidade. Tá certo? Só lembrando que essa live ficará disponível no IGTV e no YouTube para quem quiser assistir em um momento posterior. E mais uma vez quero agradecer a todos que entraram, ficaram aí online, visualizaram, participaram com perguntas. Agradecer ao Hospital Santa Genoveva pelo espaço da live e estaremos aí disponíveis sempre que for necessário. Mais uma vez, obrigado a todos.